Bendito Deus, Pai querido, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença, Senhor, para suplicar, agradecer, bendizer e louvar o Teu nome maravilhoso. Obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado pela Tua igreja, pelos nossos irmãos e amigos. Obrigado, Senhor, pelos membros da Tua igreja, os congregados. Obrigado pelos Teus ministros. Pai querido, continua conosco, nos dando graça, Senhor, para participar, fazer a Tua obra, Senhor, dando a nossa cooperação. Amado Senhor, atende às nossas petições, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Estamos de volta, meus queridos irmãos, com a palavra ao amanhecer. O desejo do nosso coração é contribuir. Eu faço isto há algum tempo. Muita alegria fazendo parte da Igreja de Jesus, da orientação, da instrução dos meus irmãos. E é sempre uma bênção iniciar o dia orando. Antes da primeira refeição, a primeira oração. Antes da segunda refeição, mais orações. Mas eu estou no lugar, não posso parar, não posso fechar os olhos. Ora de olhos abertos. Ora em pé onde você estiver. Ah, mas é tanto barulho. Deus conhece o barulho da natureza. Deus conhece tudo. Então, nada atrapalha a nossa oração. Nada deve atrapalhar a nossa oração e a nossa comunhão. Glória a Deus. Vamos concluir o Salmo 66, um salmo maravilhoso, falando da relação de Deus com os homens, dos homens com Deus. E o nosso texto é Salmo 66, versículos 16 a 20. Vamos concluir aqui. É muito bom saber que nós não temos monólogo, nós temos diálogo. A gente fala e Deus responde. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pelos meus lábios. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu e atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Misericórdia é a razão profunda de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é a razão do mundo ainda não ter sido consumido, destruído, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor é cheio de misericórdia. Muitas vezes nós mesmos, os cristãos, os discípulos de Jesus, que conhece a palavra, que fala a palavra, que orienta pessoas, em determinado momento é como se a gente quisesse que Deus tirasse aquela situação a limpo no tempo que a gente deseja, aquela pessoa ímpia, perversa, que Deus eliminasse, aquela situação. E o nosso Deus, na sua longanimidade, Ele sabe todas as coisas e trata nesta longanimidade por misericórdia. Deus não tem nenhuma pressa em julgar. Deus não tem nenhuma pressa em condenar. Deus não tem nenhuma pressa em destruir. Mesmo as pessoas mais ímpias da terra, Deus dá oportunidade para elas.
não sabemos o que possa ter acontecido com os grandes ditadores, os grandes perversos, porque na fronteira entre a vida e a eternidade, Deus ainda pode responder um pedido de socorro. Não existe no nosso Deus nenhuma situação que ele não responda ou não socorra alguém que reconhece a sua necessidade. Então, não sabemos o que acontece, o que se passa no coração das pessoas, não podemos. O que a gente sabe, pelo que a gente sabe, se a coisa se limitasse ao conhecimento do que a palavra de Deus fala, a gente poderia dizer que os grandes ditadores, os grandes assassinos, os grandes corruptos estariam na condenação eterna, estariam no inferno, seriam condenados. Mas existe uma coisa que nós não conhecemos. O tempo de Deus é diferente do nosso. E um suspiro, um grito por ajuda, por misericórdia, Deus não ignora. Nós somos, em muitos casos, a gente fala com base no ensinamento, mesmo no ensinamento cristalino de nosso Senhor Jesus Cristo, mas era uma parábola, o rico e Lázaro. Pai Abraão, manda lá, ele estava querendo uma solução, que os mortos livrassem os vivos. Aí o pai Abraão responde, não tem essa, não existe esta missão para os mortos. Não existe. Mas lá tem Moisés, tem os pais não acreditam. Se eles não acreditam nos vivos, vão acreditar nos mortos? Acreditar na ressurreição? Então, a palavra do Senhor Jesus ensinando a respeito daquela realidade do rico que morreu e teve toda a opulência, o sepultamento grandioso, e o coitado do Lázaro, da mensagem lá, que a gente não sabe se era lepra, se é o quê, era uma espécie de Jó. Todo tipo de ferimento. Agora, ele tinha temor. Pelo ensino de Jesus, se a gente leva o ensino de Jesus ao pé da letra, bota todo rico avarento no inferno e todo pobre temente no céu logo de uma vez. Mas o nosso Deus nem condena caprichosamente e nem salva caprichosamente. Não é porque é feridento, porque é sofrido, porque é sofredor, porque passou por muita provação, aflição, martírio, não significa que vai ser salvo por isso. A salvação não é pelo martírio, pelo sofrimento, pela doença, pela provação. A salvação é pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista tinha fé, tinha consciência, tinha conhecimento, e ele diz, vinde ouvir todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por mim, o que ele fez à minha alma. Eu clamei, eu gritei por socorro, eu clamei, e ele me ouviu. Eu clamei, e ele me ouviu. Eu exaltei, porque ele me atendeu. No versículo 18, ele diz, se eu atender à iniquidade no meu coração, se eu der oportunidade, se eu fizer a vontade da carne, se eu estiver pronto para negar a solicitação da palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus e seguir o meu próprio pensamento, eu não tinha sido ouvido.
Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas eu não atendi à iniquidade. Eu não dei vazão à iniquidade. Eu não procurei fazer a vontade da minha inspiração carnal. Eu não fiz isto. A verdade é tanto que Deus me ouviu, Deus atendeu a voz da minha oração, Deus me ajudou. E agora eu glorifico. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração. Há alguns anos, quando a igreja já estava perdendo o fôlego, perdendo a graça, e começando a cantar bobagem e comprar os produtos do engano, uma mulher importante que tinha por ali, ela cantava, encheu, lotou o Brasil. Lotou o Brasil. Deus não rejeita a oração. Deus rejeita a oração, Deus rejeita a oferta, Deus rejeita a presença das pessoas. Deus rejeita a oração e ainda recomenda, não ore. Deus recomendou a 2 homens para não fazer oração por determinado grupo. Um deles foi Jeremias. Deus disse a Jeremias, o profeta de Deus, verdadeiramente consagrado, e Deus disse, não ore por este povo. Se você orar, vai perder tempo. Eu não vou atender. E o apóstolo João, cheio do Espírito Santo, ele também ensina isto. Não orar pelos perversos. Não orar por aquele que afronta a Deus, que blasfema do Espírito Santo. Não orar. Então, Deus rejeita a oração. Deus recomenda para que não se faça oração pelos perversos. Você faça oração pelos pecadores. O pecador é carente, ele precisa de perdão, ele precisa da misericórdia. Mas um maligno que quer destruir a vida dos outros, a igreja do Senhor, a doutrina santa, não ore. Não ore. Mas é um escritor, é um pastor, é um cantor, é um presidente, é não sei o quê, quem quer que seja, se está contra o Senhor, não ore. Está escrito. Eu sou muito combatido no que eu ensino, porque a maioria é tapada. Aquela regra da Escritura para não tocar nos ungidos e orar pelas autoridades constituídas é uma maravilha. Mas quem constituiu o ditador? Quem constituiu o perverso que matou o outro e assumiu o trono? Quem constituiu o maligno? Não. Não constitui. O maligno não foi constituído por Deus, não. O maligno se fez. O maligno se faz. Então somos ensinados a buscar a Deus. Vinde e ouvi o que eu contarei a vocês. Vinde ouvir. Vinde, se aproxime, todos os que têm temor de Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por mim, o que Ele fez pela minha alma. Eu clamei ao Senhor na minha angústia, Ele me escutou, e agora eu estou glorificando, porque eu não atendi à iniquidade do meu coração. Eu não dei vazão à minha vontade, eu não realizei a minha vontade. Pelo contrário, eu renunciei à minha vontade para fazer a vontade de Deus. Ele me ouviu e agora eu o louvo, eu o glorifico. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração. Deus rejeita a oração, Deus rejeita a pessoa, Deus rejeita as ofertas. Deus rejeitou a oferta do Caim por causa da pessoa do Caim. Deus rejeitou a oferta por causa do indivíduo. Deus rejeita a oferta. Deus rejeita dízimos.
tinha um pastor muito grosseirinho, não tinha informação nenhuma, e tinha um sujeito amaziado, botou um dinheiro lá e tal. O pastor marcou, sabia, só aquele homem, a igrejinha não tinha cultura de envelope, um negócio bonitinho, botava o dinheiro mesmo mostrando. Mas aquele homem botava um envelope com dinheiro dentro. O pastor pegava o envelope e mandava devolver, com grosseria, claro. Diga a ele que a igreja não precisa de dinheiro de amancebado, que era assim que se falava outrora na linguagem rudimentar. Os amaziados, homem que tem amásia, mulheres que têm amásios, amaziados, amancebados. Ele devolvia o dinheiro. Leva para ele, diga lá, a igreja não precisa de dinheiro de amaziado, mas ele dizia era amancebado. Agora, a igreja de Jesus precisa de instrução. E nós, sendo instruídos, devemos instruir os outros. Deus rejeita a oração, Deus rejeita a oferta, Deus rejeita dízimos, Deus rejeita holocaustos, Deus rejeita pessoas ímpias, perversas, que vêm com má intenção, que têm má intenção, que faz o mal à igreja. Seja um servo de Deus, humilde, dedicado, consagrado, receba a graça e jamais você será rejeitado. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Pela misericórdia nós estamos de pé. Vamos fazer a nossa intercessão. A minha intercessão é pelo meu irmão, pastor Evandro Parente. A mãezinha dele está muito doente, a irmã Sulina está muito doente, ela tem câncer há vários anos. Um milagre, a vida dela é um milagre, mas a família está praticamente de sobreaviso. Vamos orar pelo pastor Parente, pela irmã Selma, por toda a família e pela irmã Sulina, para o Senhor Deus dar conforto nestes últimos tempos, quando a doença se agravou. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, te exaltamos, Pai, pela vida. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, obrigado pela vida dos nossos amados irmãos, obrigado pela tua igreja. Agora, Senhor, te apresento, pastor Parente, guarda meu irmão, guarda a irmã Selma, guarda, meu Senhor, suas filhas, guarda, meu Senhor, sua família, seus familiares, opera, meu Senhor, na vida deles, dá graça, dá saúde, dá vigor, abençoa a irmã Sulina, meu Senhor, tenha misericórdia, ajuda, dá graça, abençoa toda a família, que ela, meu Senhor, tenha o teu amor, o teu conforto, Senhor, como tu tens encorajado e dado vitória durante tantos anos. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.